Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político. Segunda-feira, temos aqui hoje uma presença ilustre ao meu lado. Primeiramente, Francisco, muito obrigado pela companhia. Prazer, Felipe. E vamos para um bate-papo interessantíssimo, dessa vez com o senador, presidente da CAI, Wanderlan Cardoso. Obrigado pela visita aqui, Wanderlan. Eu que agradeço, Felipe, Francisco, a direção do Dia Saúde. Prazer enorme falar com vocês. Quer começar com a primeira pergunta, Chico? Claro, já vou abrir com a questão política. Claro. Wanderlan, da última vez que nós conversamos, o senhor estava muito focado na questão da reforma tributária, ainda discutindo na CAI, e disse que não se manifestaria sobre a pré-candidatura em Goiânia naquele momento. Citou até outros nomes que o PSD poderia ter. A reforma avançou, a parte da CAI, o senhor já apresentou as emendas, ainda está trabalhando com algumas, mas a gente já pode falar um pouco mais dessa questão de Goiânia? Assim, para os aliados do senhor e correligionários, não tem outro nome no PSD, é só o do senhor mesmo. Olha, Francisco, nós estamos trabalhando muito com o projeto 2024 para Goiânia. Você vê, o nosso plano de governo é só vamos aperfeiçoar o que nós apresentamos em 2016 e 2020. As discussões hoje, para o ano que entra, em 2024, pode ter certeza que vai ser as mesmas, né? Feira hippie, né? Revitalização do centro, a questão do trânsito. Vamos estar apresentando os polos de desenvolvimento, eu tenho certeza que muitos vão copiar os polos de desenvolvimento, que sempre falam, mas não colocam em prática, né? Quem ganha. Sim. Os polos de desenvolvimento. Então, nós vamos aperfeiçoar esse plano de governo e para apresentar em 2024. Estamos também intensificando o nosso trabalho, já que Goiânia, das nossas emendas desses quase 5 anos do Senado Federal, quase 10% dos nossos recursos de emendas, em torno de 500 e poucos milhões, vem para Goiânia, as entidades filantrópicas, o Hospital da Clínica Santa Casa, a própria Prefeitura de Goiânia. Então, quase 50 milhões de reais aplicados em Goiânia. Então, também intensificando o nosso trabalho em visitas e tudo mais na nossa capital. E discutir os assuntos de Goiânia, certo? Que são esses mesmo que está aí, que é o de 2016. Né? Eu falava há pouco, e tem um gráfico aqui para mostrar. Em 98, Goiânia participava com quase 30% da riqueza gerada no estado de Goiás. Vinha para Goiânia. Isso vem caindo devido à política que se formou aqui em Goiânia, né? As decisões que foram tomadas de ser só serviços. E isso vem caindo. Para você ter uma ideia, já para o ano que entra, já foi publicado o índice de Goiânia, já é 13%, de quase 30% para 13%. E as despesas aumentando, toda vez, o que vai se buscar para consertar esse rombo em Goiânia? Aumenta-se imposto, IPTU, aumenta isso, aumenta aquilo, e às vezes, bruscamente, sem planejamento nenhum. Porque é a única alternativa que tem, porque não tem um planejamento de atrair novas empresas, novas indústrias não poluentes para a nossa capital. Então, os problemas são os mesmos. Então, nós vamos aperfeiçoar o que nós apresentamos. Isso nós já estamos fazendo. E o PSD, como eu disse, não é refém somente do meu nome. Não é isso, não. Nós estamos trabalhando para vir nomes bons também para o PSD. Uhum. A minha decisão de candidatura ou não, eu vou tomar ela no ano que entra, de uma forma bem madura, como eu já disse. Sim. Certo? Não sou de fugir da raia de jeito nenhum, já disputei Goiânia 2 vezes, mas vai ser de uma decisão bem madura, estamos bem dedicados aí à Comissão de Assuntos Econômicos, projetos importantes para o nosso país, não é só a reforma tributária, está aí agora, vem projeto das offshore, vem tanta coisa que vai estar, das apostas esportivas, tem muita coisa ali para ser discutida e merece uma atenção especial ali do presidente da comissão. Eu Senador, vou só aproveitar o senhor um ganchinho, Claro. que é da reforma tributária. O senhor, me parece, apresentou quase 30 emendas. É isso mesmo? Sim, foram 30 emendas nessa primeira fase. Nessa primeira fase. E Porque passaram agora, 12. 12. Vai mexer mais? Sim. Enquanto não tiver o estado de Goiás sendo atendido e atender os estados em desenvolvimento, nós estamos juntos aí nesse bloco. Os estados em desenvolvimento é o estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E do Sudeste, o Espírito Santo, que está perdendo muito também. E a gente tem conversado muito ali com as lideranças ali, no Espírito Santo. Então, enquanto não houver um acordo de que os problemas dessas regiões que não venham a prejudicar, pode ter certeza,
a reforma não passa, não vai ser aprovada. Não adianta falar, olha, aqui vai ser dessa forma. As emendas que foram acatadas nossas, todas elas são emendas que, com certeza, vêm ajudar o nosso Estado e o nosso país. Você pega aqui, as montadoras aqui de Goiás, da Bahia, de Pernambuco, estavam ficando fora, né, os incentivos. Estavam ficando fora dos incentivos. O senhor defende uma linha mais parecida com a do governador Ronaldo Caiado, que criticou a concentração no Sudeste e Sul, né? Que estavam sendo beneficiados, segundo ele, na reforma. Os estados que desenvolveram mais ao longo dos anos, eles sempre vão ser mais beneficiados. Primeiro que eles já estão bem à frente, tem população, que é o principal. São Paulo tem quase 50 milhões de habitantes, enquanto nós temos 7 milhões. Então, ele tem o principal, que é o consumidor. Por isso que eles defendem tanto que o imposto seja pago no consumo, né? E não na origem, como é o caso aqui, que nós somos um estado exportador e produtor. Então, Goiás perde com isso. Então, nós estamos procurando aí um meio termo. Você vê, nós fizemos uma emenda que, a princípio, estava 3% reservado para compensação aos municípios. Nós fizemos as contas, é muito pouco. Nós fizemos uma emenda levando para 5%, ou seja, 70% praticamente de aumento, e foi acatada. Essa emenda foi acatada. Como também foi em discussões que nós tivemos do grupo de trabalho que nós criamos aí na Comissão de Assuntos Econômicos, o aumento do fundo de compensação também para os estados, que estava 40 bilhões, a princípio foi para 60, e a defesa nossa é para 120. Então, há essa discussão ainda, porque só isso aí também não vai compensar, não vai ter como ajudar, né? É esse dos estados, das empresas. Então, tem muita coisa para ser discutido ainda. Muita coisa que nós apresentamos foi acatada. Por exemplo, o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, é o único que estava para ser por lei ordinária. Por que a lei ordinária? O restante é a lei complementar. Porque lei ordinária, o governo pode dar uma medida provisória e dizer: esses produtos aqui vai ser sobretaxados, vai ficar à mercê do governo. Então, nós conseguimos, colocamos a emenda, não, vai ser também por lei complementar. E tem a participação do Senado, da Câmara, nessas discussões. Sim. Senador, é importante o Chico ter puxado essa questão para Goiás, porque um dos mais críticos à reforma tributária é justamente o governador Ronaldo Caiado. E o senhor esteve várias vezes com ele, além de presidir a Comissão, né, de Assuntos Econômicos, o senhor também é um senador goiano, né? Então, eu queria saber o seguinte: dessas reivindicações que foram levadas pelo governador Ronaldo Caiado para o senhor, enquanto presidente da CAI, para tentar articular uma melhoria dessa reforma no Senado, o que foi acatado dessa lista, vamos dizer assim, de melhorias que a reforma poderia sofrer, trazidas pelo governo goiano? Essas que o senhor citou, são algumas delas ou não? Sim, todas elas fizeram parte das discussões, né? Por sugestões até mesmo do governador, da equipe do governo, que é muito bom. Aqui nós temos o Instituto Mauro Borges, que é respeitadíssimo. Então, todos os números, porque uma coisa é você receber número de algum setor que apresenta para nós, e quando você olha, você fica em dúvida, né? Não tem aquela confiança de defender aquele setor, porque os números não estão muito confiáveis. Outra coisa é quando chega um número checado pelo Instituto Mauro Borges, aí a credibilidade é outra. Então, esses números apresentados, por exemplo, com relação a esse fundo, que era 40 bilhões, foi uma sugestão que nós levamos também, ele não foi em forma de emendas, que nós não precisamos nem colocar emenda, porque foi feita a negociação feita anteriormente, embora o que nós sugerimos não foi acatar, ele não colocou na totalidade, mas agora vem outra etapa, que o próprio ministro da Fazenda, não sei se foi para agradar, ele disse que foi até pouco o aumento de 40 para 60, então cabe mais aí essa ajuda para esses fundos aí, para compensar os estados. Então, esse aí foi a lei ordinária, que era para ser lei complementar da mesma forma, que é uma preocupação, né, do setor. Por exemplo, a nossa Saneágua. Então, a parte de saneamento estava ficando fora. Então, quando nós colocamos a emenda, que o saneamento, olha só, o setor de saneamento estava ficando fora da reforma. Certo? Tem tarifa reduzida, tem as empresas que têm concessão, que têm por obrigação de manter tarifa, que têm que fazer investimentos vultosos em saneamento. Como é que ia fazer se estava de fora? Como é que eles iam honrar para o consumidor essas tarifas diferenciadas? Então, nós conseguimos, através de emenda, colocar o quê?
na redução, né, como foi de medicamentos e tudo, com uma redução de 60%. Então, foi uma emenda nossa que foi acatada, certo? Agora, a reforma não é essa primeira etapa aí que vai ficar por isso. Não, até, como eu estou no calendário do relator, Eduardo Braga, a CAI está no calendário dele. Nem pode ser diferente. Sim. Não posso nem falar outra coisa. Então, dia 14 de novembro, que ele quer levar para plenário, até lá pode se apresentar mais emendas. E não só minha, mas de outros senadores. Esse grupo de trabalho, trabalhando muito unido, vai apresentar mais emendas, mais sugestões para aperfeiçoamento cada vez mais desse relatório do Eduardo Braga. Aqui, a questão do governador Ronaldo Caiado ainda, né? Ele sempre disse em entrevistas que concedeu quando fala sobre esse assunto que ele nunca foi contra uma reforma, né? Que ele é contra o modelo com que se apresentou essa reforma tributária. Diante dessas reuniões que o senhor teve com o governador, dessa série de conversas que ambos tiveram, o senhor acredita que a partir dessas mudanças é possível pelo menos convencer a posição, o governador em mudar a posição em relação à reforma e ele passar a defender a aprovação desse texto? Ou o senhor acha que ele vai permanecer, apesar das mudanças, contrário até o final? Pelo menos chegar num meio termo, né? Há um consenso, é Eu acho possível? que não vai dar para agradar os dois lados. lados. Se nós não conseguirmos, veja bem, se nós não conseguirmos ainda aperfeiçoar mais ainda o texto e melhorar, nem eu vou ser favorável, mesmo com o acatamento dessas 12 emendas. Olha, se eu apresentei 30, foram acatados 12, quase 50%. 40 e poucos por cento. 40%. Então, nem eu vou ser favorável. Ainda tem pontos dela que não dá para a gente, como, por exemplo, o Conselho Federativo. Ele está confuso, né? Ou seja, como é que vai ser a participação dos governantes, principalmente dos governadores? Esse conselho é que vai ditar as normas. E aí, quem vai ser eleito pelo voto popular? Sim. O presidente do conselho vai ter que ser eleito também pela população. Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, tem pontos aí, já houve uma mudança no conselho. Pelo menos de nome já mudou. Não sei se vai atender, ainda não aprofundamos muito ainda para fazer um estudo mais aprofundado. Estamos fazendo, nosso gabinete, o grupo de trabalho, sobre o Conselho Federativo. Essa função dele, muita coisa mudou nesse novo relatório do Eduardo. Mas precisa se mudar mais algumas coisas no texto apresentado. Então, se da forma que está hoje, não vejo um ambiente no Senado Federal, ali dos meus pares, em aprovar esse texto, mesmo um texto que modificou muito, mas precisa ainda contemplar mais os estados, resolver mais os pontos ali nevrálgicos desses estados que estão em desenvolvimento. Aí está o nosso estado de Goiás. E só para amarrar, dá tempo, senador? Porque fala-se em um prazo para aprovar a reforma tributária que, na visão do governo, é urgente. E o senhor, em contrapartida, fala que ainda tem muito que melhorar no texto. Dá tempo de se discutir tudo isso? Como eu disse, Felipe, nós estamos no calendário do relator. É dia 14 de novembro. Agora, uma coisa é você estar trabalhando no calendário, não pode ser diferente. Eu tenho que ter responsabilidade como presidente dessa comissão. Não posso, em hipótese alguma, dizer que a reforma tributária não vai acontecer ou que não vai se aprovar esse texto. Vai depender muito da mudança que vai haver até o dia 14. O tempo é curto? Curtíssimo para uma matéria como essa. Agora, veja bem, na Câmara dos Deputados não houve discussão. O Senado está debruçado. Nós fomos ali o primeiro a antecipar e criar um grupo de trabalho em audiências públicas. Ouvimos ali diversos setores nessas audiências públicas. Aprendemos muito nessas audiências públicas. Tinha senador ali e senadora que não era a pauta deles. Aliás, essa matéria é uma matéria chata, né? É uma matéria que... É difícil. E antiga ao mesmo tempo, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Devido às audiências públicas, passou a ser prioridade dos senadores e senadoras e a maioria deles já estão entendendo bem da questão tributária, de tanto ouvir nas audiências públicas todos os pontos. Questão do saneamento, questão da energia, questão da área de serviços, que está muito prejudicada, né? Todas as áreas, entendeu? Ouvindo. Peraí, aí começou a chamar a atenção. Então, peraí, nós queremos agora participar e entender melhor isso aqui. Porque hoje a responsabilidade
dessa reforma tributária em cima do Senado Federal, que as atenções estão voltadas para o Senado Federal com relação à reforma tributária, é muito grande. Então, pesa também sobre os nossos ombros a responsabilidade de aprovar uma reforma tributária que venha a prejudicar os nossos estados. Por isso que nós estamos sendo muito criteriosos. Eu, principalmente, como presidente dessa comissão. Sim. Muito criterioso. Embora tem hora que a gente quer entrevista, né, tá falando algumas coisas que a gente não concorde, mas devido à responsabilidade que é e o que pode acontecer com uma frase, às vezes mal colocada, então a gente fica muito, como diz aqui em Goiás, pisando em ovos, até mesmo no que fala, mas também sendo muito realista. O prazo é curto, estamos trabalhando, não quero ser empecilho em hipótese alguma para que a reforma aprove, mas também não vou estar de acordo com uma reforma que venha prejudicar os estados em desenvolvimento, principalmente o estado de Goiás. O senhor fala... Fica à vontade, Chico. É porque o tema reforma ele é muito denso. Exatamente. A gente ficar nele, a gente vai. E a gente tem que abordar outros assuntos aqui. Quer mudar de assunto? Vou mudar de Então assunto. deixa eu só amarrar a última, então. Eu prometo que é a última. O senhor falou que tem esse cuidado, que está sendo muito criterioso a respeito do estado de Goiás, que é o seu estado, né? E nós vimos aí que, de fato, se a reforma passasse como ela foi proposta, as análises técnicas mostram que o estado sofreria prejuízo. Como é que o senhor avalia, já que o senhor é senador e no Senado temos uma quantidade de senadores igual para todos os estados, como é que o senhor avalia o desempenho da bancada goiana no Senado? O senhor por ser presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, está debruçado sobre essa matéria, está fazendo aí várias atividades para aprimorar o texto. O senhor acredita que os seus dois pares, senador Jorge Cajuru e o Wilder Moraes, está no mesmo caminho ou está deixando a desejar? O senador Wilder, eu tenho conversado bastante com ele, ele é membro da Comissão de Assuntos Econômicos, está sendo muito atuante nessa área. Então, ele é totalmente contrário a qualquer ponto que venha prejudicar o estado de Goiás. O senador Jorge Cajuru, ele é vice-líder do governo ali no Senado Federal. Então, o posicionamento dele, eu não conversei com ele ainda para saber se é favorável de qualquer jeito à reforma tributária, mas eu creio, conhecendo um pouco dele, as declarações dele, que ele vai ser contrário a qualquer item desse que está na reforma que venha prejudicar o estado de Goiás. Eu creio que ele vai ser totalmente contrário. Aí uma palavra, um voto de um senador, ele pesa muito. Só somos 81, então um faz falta. Sim. Agora eu vou Vai voltar lá, para a Chico. questão política para a gente tratar mais temas. O senhor esteve reunido com o governador Ronaldo Caiado durante essas discussões da CAI e eu queria saber se o PSD vai ter uma conversa sobre 2024 com o governador e se pode caminhar junto no ano que vem. O senhor já foi aliado do governador na última eleição em Goiânia. É possível uma nova aliança? Olha, eu não conversei com o governador sobre 2024, com relação a nenhum município. Ele é presidente da União Brasil, Sim. Sou presidente do PSD. O PSD está tendo discussões com a União Brasil em diversos municípios. Aliás, a União Brasil ela é o partido mais contemplado com relação às nossas emendas, a União Brasil, até mesmo porque hoje quase todos os municípios é a União Brasil. Então, é onde nós temos mais ajudado esses prefeitos. Então, no momento certo, vai estar se discutindo. Agora, no município, o nosso pessoal que está ajudando a formatar o PSD, lógico, vamos trabalhar para ter candidatos a prefeitos, vice, uma boa chapa de vereadores em todos os municípios. Agora, vai depender muito dessas composições. É interessante, no município, o PSD está com a União Brasil, né? Cada município tem sua particularidade. Com relação a Goiânia, não discuti nada com o governador, até mesmo porque eu não tenho decisão tomada com relação a mim, mas o PSD, hoje, praticamente todo ele é a base do governador. O líder do governador na Assembleia é do PSD, o Wilde Cambão. Francisco Júnior, ex-deputado federal, está na Codego. Vilmar Rocha faz parte. Então, o partido, os deputados estaduais, os dois, são da base. Então, eu tenho certeza que no momento certo, a gente vai ver que é a candidatura nos municípios que tiver melhor. O ano que entra,
não sendo eu candidato, o importante é isso. O PSD não é refém só da minha candidatura, pré-candidatura. Sim. Tem outros nomes. E eu estou trabalhando para vir mais nomes de peso para o partido. Né? De vir mais nomes. Então, vamos ver aí quando 2024 começar mesmo as coisas para valer, apresentar o nosso projeto para Goiânia. Estou trabalhando já o plano de governo, aperfeiçoamento já do que nós fizemos, para estar apresentando. Acho que o PSD é o mais avançado nesse sentido. Já tem plano de governo praticamente pronto. Sim, e alguns já têm pré-candidatos, né? Exatamente. Nós temos pelo PT a Adriana, que o senhor conhece, já disputou com o senhor em 2 ocasiões, inclusive. O Gustavo Gaia também colocou o nome à disposição. O prefeito Rogério, claro. E também temos o Bruno Peixoto, que tenta, né? Que é do União Brasil. Que é do União Brasil. Por isso que precisa das definições agora, acho que até março, abril, definições de nomes, para ver, se o União Brasil tiver candidatura, então como é que vai falar em apoio se tem candidato? O senhor acha que ele consegue se viabilizar pela União Brasil? Ele tem essa condição? Olha, o Bruno é muito trabalhador. O Bruno foi um dos meus coordenadores de campanha em 2020. É muito trabalhador. Está aí, fazendo vários eventos e tudo mais. É uma boa pessoa. O Bruno, eu posso dizer o seguinte, ele é muito trabalhador e determinado. Eu acho que é um bom nome. Mas a pessoa só de estar colocando seu nome, andando e falando, já é corajoso. Né? Porque tem uns que só criticam, né? Só fica falando desse ou daquele. Mas chega na hora H, não tem nem nome, não quer colocar, né? Tem vontade de disputar, mas se acovarda. Sim. Então tem que colocar nome. Ainda que o senhor fale que, né, o PSD terá outros nomes, né, que pode ser definido um outro nome para a disputa do ano que vem, nos bastidores o senhor já é visto como candidatíssimo, né, como certo na disputa do ano que vem. Eu queria uma análise do senhor, porque o senhor bateu na trave 2 vezes, né, foi candidato aqui em Goiânia por 2 eleições e foi para o segundo turno as 2 vezes. E detalhe, né, contra figuras importantíssimas e emblemáticas do estado, contra 2 ex-governadores, né, na primeira ocasião Iris Rezende e na segunda Maguito Vilela. Para as eleições de 2024, em um cenário hipotético onde o senhor será candidato, não teremos a presença de pessoas de tamanho peso, né, com esse legado, ex-governadores, por exemplo. E, em paralelo a isso, o senhor vive um momento importantíssimo no Senado, presidente da CAI. O senhor acredita que vive hoje o melhor momento para disputar a Goiânia? Olha, Goiânia é um desafio. A nossa capital é um desafio. Tanto é que eu já disputei 2 vezes. Qual o político do estado de Goiás que não quer ser prefeito da capital? Pode perguntar a qualquer um. Se você chegar lá em Anguera, que é o menor município, perguntar para um vereador, o prefeito de lá, se houver a chance para ele disputar, ele quer disputar. É desafiador. O cenário agora de Goiânia é mais desafiador ainda, certo? Porque já pensou, olha, Goiânia, a situação que está. Goiânia com uma condição, Goiânia com tantos problemas que tem, aí eu até volto aqui e falar de uma passagem que eu tive com o ex-prefeito Iris Rezende Machado. Quando ele foi eleito em Goiânia em 2004, eu fui eleito em Senador Candedo. Ele foi me fazer uma visita em Senador Candedo, em fevereiro. Ali eu estava com greve dos profissionais da educação, a cidade toda suja, imunda, escura. E eu estava refletindo minha vida, eu estava com minha vida tranquila nas empresas. O que eu vim fazer aqui, meu Deus? E conversava com ele, quando ele me perguntou como é que está aqui, eu comecei a chorar demais para ele. Aqui tá difícil, quanto mais lixo eu tiro da cidade, mais lixo aparece, que as pessoas iam pegando o quintal que tinha muito e colocando. Aí ele disse, olha, é sorte sua. Você pegar a cidade desse jeito, tudo que você fizer vai aparecer. E sorte minha também ter pego Goiânia. Já pensou se eu pego Goiânia do União Albernaz? Eu estava lascado. E ali foi um ânimo para mim, que eu falei, ele tem razão. Então, tudo que eu fiz ali apareceu e deu mais ânimo e tudo, saímos daquela situação. E Goiânia hoje, o desafio é muito grande. Porque você pegar Goiânia, já pensou, você assumir Goiânia no lugar do Iris Rezende Machado, a dificuldade de você aparecer em cima da administração dele, né? Que é um bom administrador. Então, hoje, o desafio é muito grande para qualquer um. Administrador que tem condições, que sabe fazer um planejamento e tudo, não digo para qualquer um, aventura. E o goianiense não quer mais aventura, é o que a gente tem vindo nas pesquisas. Não quer mais aventura, não quer ficar apostando, quer um administrador para Goiânia.
E nós temos nomes aí que encaixam? Temos. Não é só o meu, não. Não é só o meu, não. Agora, para mim, é um desafio, certo? Goiânia, da forma que está. Resolver problema de lixo, resolver o problema dos polos de desenvolvimento, né? As regionais que a gente tanto falou, que é a saída para Goiânia, gente. Entendeu? Agora é uma decisão também que eu quero tomar. Ela é bem pensado, maduro, certo? Não é uma decisão falar assim, agora no afogadinho. Não. O ano que entra, de uma forma bem. Eu vivo, sim, respondendo sua pergunta, o meu melhor momento político nessa minha vida política que eu tenho, nesses anos todos, o que a gente conseguiu de espaço ali no Senado Federal, em Brasília. Hoje eu sou e conduzo uma comissão que é uma das mais importantes da República Federativa do Brasil, que é a CAI. Certo? Já estava ali 2 anos como vice-presidente, fui presidente da CCT. Então, conseguimos esse espaço. As decisões importantes, marco do país hoje, passa na nossa comissão. Não se discute economia sem passar nessa comissão. Não se aprova projetos importantes com valores vultosos sem passar na nossa comissão. Não se aprova uma autoridade monetária sem passar na nossa comissão. Então, é um momento ímpar que eu estou passando. Agora, nós precisamos, com muita responsabilidade, aí as pessoas que eu tenho conversado agora, por último, muita responsabilidade, acharmos, né, uma saída para Goiânia. Não pode continuar desse jeito, não pode ter mais aventura em Goiânia. Avisamos tanto na campanha de 2020, não se pode ter mais em Goiânia aventureiros, não se pode mais projeto que venha no oba-oba, ou deixar simplesmente à mercê dos acontecimentos da época política, que aí as pessoas vão... isso aí que aconteceu nas 2 últimas eleições para Goiânia, certo? Não estou dizendo aqui que o meu era o melhor projeto, que eu sou melhor, não, mas as pessoas têm que avaliar melhor esses projetos que são apresentados, quem tem condições de realizá-los, e observar também o que está acontecendo com a nossa capital. Aí, desde a juventude, desde o de meia idade, o de mais idade como eu, observar direitinho o que vem acontecendo em Goiânia nos últimos 30 anos. O que era essa cidade, o que está se transformando. Então, é isso daí. Só para encerrar, uma rapidinho. Como que está o relacionamento do senhor com o Fernando Peloso, prefeito de Senador Canedo, e se aborreceu o senhor ele ter ido para o União Brasil? Querendo ou não, o PSD perde um prefeito, né? Olha, eu acho o seguinte, o Fernando é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, certo? Um rapaz muito bom, bem intencionado, mas, geralmente, quando a pessoa chega no patamar que ele chegou, prefeito de uma cidade importante como Senador Canedo, tem assessorias que querem ser mais do que o prefeito. Então, eu me afastei, certo? Houve um afastamento, mas nunca deixei de ajudá-lo. Os projetos macro de Senador Canedo foram desenhados por nós. Aliás, nós planejamos 30 anos para frente, alguns deixou para trás e ele está agora fazendo isso acontecer. A decisão dele de sair do partido, e o pior, ele saiu um dia depois que eu assumi o partido. Isso vai pesar na eleição? Agora vai. Porque fica muito ruim para mim, como presidente do PSD, não ter um candidato do PSD ou candidata em Senador Canedo. Sim. Entendeu? Então, ele perdeu muito com isso. O que quer dizer com isso? Eu posso não ajudá-lo? Não tem nada decidido. Até mesmo que ele nunca falou para mim que é candidato à reeleição. Então, precisa ter essa conversa e eu preciso fazer uma análise. Nós vamos acompanhando, eu nunca vou deixar de acompanhar o senador Canedo. Ali que me projetou, se eu sou senador Canedo, se eu sou hoje senador da República, eu devo a senador Canedo. Sim. Eu tenho responsabilidade com aquela cidade de senador Canedo. Então, ali nós vamos estar fazendo essa análise, vou conversar com ele e tomar uma decisão também madura, como vou tomar em Goiânia. Eu já tenho dito que eu quero encerrar minha carreira política administrando senador Canedo. Isso é ingratidão, tudo que aquele povo fez por mim. Ali que me projetou. Certo? Você vê o tamanho do carinho que eu tenho para o senador Canedo. Então, toda eleição, nós vamos ter, sim, uma participação em senador Canedo, ali apresentando nomes. Pode ser acatado? Pode, a população pode entender que é um bom nome, ou pode também não ser. Então, o prefeito, ele está aí fazendo o seu trabalho, eu acho que está muito mal assessorado, isso ele está, principalmente com relação à questão política.
Para finalizar da minha parte também, se o Chico não tivesse puxado para senador Canedo, eu teria com certeza, porque gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu queria saber o seguinte, nós recebemos aqui, num passado não muito distante, o prefeito senador Canedo, justamente Fernando Peloso, que falou sobre essas movimentações políticas. É claro que ele disse que gostaria de ter no seu time do ano que vem, porque ele disse para nós que será candidato sim, em 2024, à reeleição, o governador Ronaldo Caiado e o senhor como duas figuras importantíssimas para a campanha de reeleição dele. Nesse cenário em que o PSD almeja ter candidato e que o Peloso seria, sim, candidato à reeleição, o senhor considera difícil que PSD e governador Ronaldo Caiado estejam na mesma chapa por Fernando Peloso em 2024? Ou é possível? Não, é possível. Embora eu veja um pouco distante, mas é possível. Pela atitude, eu acho que ele não teve uma orientação política e nem chegar a dialogar e conversar com relação à saída dele do PSD. Por que ele saiu do PSD? Eu acho que quem o orientou muito mal, porque se ele fica no PSD, era o candidato natural do governador, porque ele apoiou o governador, e do senador Vanderlan. Então foi uma jogada muito ruim politicamente que foi feita e dificultou. Tem dificultado mais ainda essa união aí para 2024. Perfeitamente. Tá de bom tamanho, Chico? Ou tem mais alguma dúvida? Por mim tá ótimo. Ótimo. Obrigado, senador, por separar aí, sabemos da sua agenda corrida, mas por separar um tempo, por estar aqui com a gente, para trocar essa ideia. Seja muito bem-vindo e volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado você que nos acompanhou aqui no Momento Político. Fique atento ao nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas próximas entrevistas. Obrigado, Chico. Obrigado, senador. Obrigado a você e até a próxima. Até mais.